2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo convida-nos a fazer um exame, a examinar-nos a nós mesmos se permanecemos na fé, a nos colocarmos à prova a nós mesmos. Alguns testes, alguns exames que nós podemos fazer a nós mesmos. Testes, exames que têm a ver com a Trindade, com Deus na nossa vida, com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. Que testes, que exames são estes que nós podemos fazer? Podemos avaliar qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Qual é a autoridade que Jesus tem na nossa vida. E qual é o amor do Pai, o amor de Deus que nós vemos na nossa vida. Em relação à ação do Espírito Santo, nós podemos ver duas coisas muito importantes. Uma, a ação do Espírito Santo na nossa vida, se nós permanecemos na fé, se nós estamos na fé, é a aversão ao pecado. Quando permanecemos na fé, quando estamos na fé, nós temos uma noção, um sentido de pobreza espiritual, podemos dizer de bancarrota. Sentimos como o pecado nos esmaga. Isso nos leva a chorar, a lamentar, a nos humilharmos. E um desejo sincero surge no nosso coração de confessar o nosso pecado. A característica do verdadeiro crente é reconhecer o pecado e confessá-lo. Quem não lida com o seu pecado não foi verdadeiramente transformado. Não permanece na fé. Pois este entendimento sobre o pecado não é só quando pela primeira vez aceitamos Jesus, mas continua mesmo depois de estarmos salvos. Muitas pessoas ficam muito zangadas com o pecado nos outros, os pecados da sociedade, como crimes, abusos, corrupção, doenças, etc. Mas são incapazes de reconhecer os seus próprios pecados. O crente verdadeiro, ele reconhece o seu pecado, ele tem uma aversão ao pecado. Mas não só ele tem aversão ao pecado, como ele tem o desejo de santidade, o desejo pela justiça. O verdadeiro crente não tem só uma aversão ao pecado, mas também uma atração pela justiça. E segue essa justiça, essa santidade no seu coração. Há um desejo por aquilo que é certo. Há um desejo no coração em honrar a Deus, em glorificá-lo. Esta é a ação do Espírito Santo. Este é o primeiro teste, podemos dizer, do exame que nós podemos fazer, o exame que nós podemos fazer a nós mesmos. Mas há um outro teste relativo à autoridade de Jesus na nossa vida. Quem nasceu de novo, quem permanece na fé, submete-se ao senhorio de Jesus Cristo. O verdadeiro crente sente-se impelido no seu interior a submeter-se à autoridade de Jesus. O verdadeiro crente sente-se impelido a ser servo do Senhor Jesus. Que é o contrário daquele mancebo, daquele jovem rico que foi ter com Jesus para saber como herdar a vida eterna. Quando o Senhor lhe pôs diante dele esta necessidade que ele tinha de se submeter a Jesus e segui-lo, mudando de vida para ser seu servo, ele não permaneceu na fé. Este, podemos dizer, é o segundo teste do exame que nós podemos fazer a nós mesmos se permanecemos na fé. Mas para além de se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, o crente verdadeiro, ele tem prazer em obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus
É algo que o crente verdadeiro faz não por ter medo de ser castigado por Deus, se não obedecer, mas porque ama a Deus, que é o terceiro teste neste exame, o amor do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. E como consequência disso, amar ao próximo, amar os irmãos. O exame que podemos fazer, o teste em relação ao amor do Pai, neste exame a nós mesmos, se permanecemos na fé, é uma pergunta que podemos fazer: por quem é que nutrimos grande afeição? Se a resposta é pelo povo do Senhor, por aqueles que Deus ama, então é porque nós permanecemos na fé. Estes são alguns testes que nós podemos fazer neste exame a nós mesmos, se permanecemos na fé, provando se realmente temos fé, somos crentes verdadeiros. Mas nada disto acontece por nós mesmos. Temos de ser transformados por um poder sobrenatural para que estas características elas existam na nossa vida, porque elas não são naturais. Nós, como seres humanos, sem a presença do Espírito Santo, sem termos Jesus no nosso coração, sem nos entregarmos a Deus, nós não somos assim. Mas se Cristo está em nós, e é o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se Cristo está em nós, se Ele habita em nós, então não vamos ser reprovados neste exame, com estes testes e outros semelhantes. Porque é Ele, pelo seu Espírito, que nos está a levar a ser mais e mais como Ele, com estas e outras características.